Olá pessoal, hoje eu quero falar com você que tem direito à nacionalidade portuguesa, você que foi reconhecido na maioridade, você que está sofrendo bullying, preconceito, discriminação, porque o artigo 14 diz que você não tem direito a ser reconhecido como nacional português. Eu quero te dizer que existe solução para isso, mas não é para qualquer um não, é para alguns. Então eu vou soltar a vinheta agora e a gente volta depois para bater esse papo. Voltamos da vinheta, eu sou o Renan Perrotti, estamos aqui mais uma vez no canal Direito na Real e eu quero conversar com você que acha que não tem direito à nacionalidade portuguesa porque um simples artigo no texto literário que infringe a Constituição. Vou te contar, esse texto tá aqui, ó. Quem já assistiu Suits? É Suits, que nem a Andrea diz. Você que tá aqui, né, legislação, nacionalidade portuguesa, aqui. Constituição portuguesa, aqui. União Europeia, aqui. Como que uma lei que está aqui, a grosso modo, pode ultrapassar quem está aqui e quem está aqui? Renan, não estou entendendo nada. Então calma aí que eu vou ler o texto literário e vou mostrar para você o que eu estou querendo dizer e a gente bate esse papo na melhor forma possível. Então vamos lá que eu vou contar para vocês o que está escrito na lei. Vamos lá, a última alteração da lei, para eu não errar a lei, que não é mais de 81, né, porque se ela foi alterada, foi programada, a Lei Orgânica 2 de 2020, que alterou a lei, né, da nacionalidade portuguesa, mas continuou que a Lei da Nacionalidade Portuguesa é 37/81, de 3 de outubro, no seu artigo 14, continua dessa forma feia, a grosso modo, para não falar outra coisa. Por que, Renan, que foi feito dessa forma? Olha, eu não estava lá quando eles decidiram escrever esses artigos. Acredito que foi de uma infelicidade tremenda, e acredito por duas coisas. Ou as pessoas que estavam ali escrevendo realmente acreditavam que existiriam muitas fraudes no reconhecimento posterior, ou tinham medo de ter filhos fora do casamento e ser reconhecido posteriormente. Então, nesses dois casos, porque nada justifica tamanha brutalidade que foi feita com essas pessoas que não tiveram culpa de ter seus pais não lhe reconhecer. Olha como você pega, como que você pune diversas vezes aquela pessoa que não tem culpa nenhuma. Esse fulaninho aqui nasceu, pai dele já não reconheceu, ou seja, além de não reconhecer porque não tem o nome na documentação, que a mãe geralmente reconhece, por isso estou falando pai, tá, gente? Então, mas pode ter caso da mãe reconhecer? Não sei, mas se tiver também a mãe ou o pai, então para não ter pretexto, então vamos lá. O pequenininho nasceu, o pai não reconheceu. Olha que legal. Aí ele já passa uma vida sem pai. Aí descobre quem é o pai, mas descobre tardiamente, descobre depois que vai correr atrás. Por quê? Às vezes mãe e pai briga, a mãe vai embora, não quero saber de quem é a culpa, eu não estou aqui para falar isso. Some, mais tarde ou mais para frente conta para ele, olha, sabe que é seu pai? Eu achei que meu pai tinha morrido. Não, seu pai existe, vai atrás do pai, descobre que é o pai. Aí descobre que é o pai depois, já teve uma punição inicial. Depois passou sem ter o pai. Aí descobre quem é o pai, não pode ter o direito da nacionalidade. Ou seja, é só punido a pessoa. E ela não tem culpa. Ela não escolheu. Não foi. Imagina o bebezinho nascendo e falando assim, eu quero ser reconhecido só na maioridade porque eu não quero ter direito à nacionalidade portuguesa. Não existe isso. Então, acredito que foi uma tremenda de uma brutalidade feita com esse tipo de pessoas, né? Com vários tipos de pessoas, porque não é só um tipo não. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu vou ler o artigo e a gente volta a conversar. Vamos lá. O artigo 14 diz assim: efeitos do estabelecimento da filiação. Só a filiação estabelecida durante a menoridade produz os efeitos relativos à nacionalidade. Ou seja, toda aquela galera que foi reconhecida com DNA. Também vamos lembrar que em 81 não existia nem DNA, tá? Então pode ser mais um agravante para a pessoa ter escrito isso daqui. Não entendo, de verdade, eu não entendo assim que eu acho que não tinha mais o que escrever. Acrescenta um artigo aí. Coloca aí, ó. Para efeitos de filiação, só vamos reconhecer a nacionalidade daqueles que são menores. Brutal, né? Sem sombra de dúvidas, não tinha o que fazer. Né? Mas olha que engraçado. Tá lá, virou lei. A lei existe. E agora eu vou contar para vocês o que diz a Constituição. Presta atenção. Aí você chega na Constituição Portuguesa, que foi, deixa eu voltar aqui no mouse, que é o diário, foi publicado em 86 de 76, tá? Desde 76 existe isso,
e viu que a lei de nacionalidade portuguesa foi alterada diversas vezes, né? Aí você chega lá, no artigo 13, vamos começar pelo artigo 13, tá? Direitos fundamentais, princípios gerais, todos os cidadãos gozam de direito de ser sujeitos e deveres conjugados à Constituição, as pessoas coletivizadas, não. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, menos aqueles reconhecidos na maioridade. Não está dizendo isso, tá? Isso foi só um parênteses que eu coloquei. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território, origem, religião, convicções políticas, ideologia, instituições, inclusão econômica. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado ou prejudicado. O que está acontecendo com aquela pessoa que é reconhecida na maioridade? Tudo bem, passou essa daqui. Em razão de antecedência. Está no mesmo artigo. Loucura, né? Artigo 14. Os cidadãos portugueses que se encontram ou residam no estrangeiro gozam de proteção do Estado para o exercício dos direitos e estão sujeitos aos deveres que não sejam incompatíveis na ausência do seu país. Aí lá, o artigo 15. O estrangeiro e o apatriado se encontram residentes em Portugal, gozam do direito, mas aqui está a lei, atribui estrangeiros residentes do território nacional condições de reciprocidade, capacidade eleitoral. A lei ainda atribui condições de... Cadê? Direitos fundamentais consagrados na Constituição, não exclui qualquer outro. Artigo 16, perdão. Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicadas do direito internacional. Era onde eu queria chegar. Os preceitos constitucionais e legais relativos ao direito fundamental devem ser interpretados e integrados em harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Lindo, né? Por que você está falando isso, Renan? Porque vamos um pouquinho mais... Lembra que eu falei? Lei de nacionalidade, Constituição e a gente tem o Tratado de Lisboa. O que é o Tratado de Lisboa? Aqui eu vou lá direto para a Carta dos Direitos Fundamentais, que é lá, aqui, ó, vamos lá para o artigo 20. Vamos lá, Carta dos Direitos Fundamentais, que foi feita da União Europeia, ou seja, o que acontece, Renan? Eu vou explicar para você, mas antes eu vou ler para você, porque às vezes eu estou falando um monte de besteira e é interessante que você entenda se eu estou falando esse monte de besteira ou não. Enquanto isso, eu estou procurando aqui o artigo 20. Achei o artigo 20, tá? Aí está dizendo assim, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Artigo 20, igualdade perante a lei. Todas as pessoas são iguais perante a lei. A lei portuguesa diz no seu artigo 14 que todas, menos aquelas que foram reconhecidas na maioridade. Não está escrito aqui, ó, não está. Tá? Todas são todas. Aí está aqui, artigo 21. É proibido a discriminação em razão da designidade, do sexo, da raça, cor, origem étnica, social, características genéticas, língua, religião ou convicções, opiniões políticas ou outras. Pertence a uma minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, idade ou orientação sexual, no âmbito da aplicação dos tratados e sem prejuízo de suas disposições específicas. É proibida toda discriminação em razão da nacionalidade. Esse artigo me diz duas coisas. Das duas, uma. Ou a pessoa está sendo discriminada, por quê? Pela idade ou pela nacionalidade. Ou ambos os casos, porque um reconhecimento posterior, tardio, né? Ela tem culpa? Ela não tem culpa. Ela não fez essa escolha, não foi faculdade dela. Lembrando que as pessoas antes da minoridade, elas não têm nem postulação. Elas dependem de um terceiro para postular algo. E como que essa pessoa, eu imagino lá uma criança de 10 anos que não sabe quem é o pai, eu quero descobrir quem é meu pai, manda uma, não dá. O próprio sistema atropela os direitos dessa pessoa. Aí por quê? Né? Por que isso está acontecendo? Simples. Né? A gente vem sempre aqui e fala, nossa, ganhamos, saiu mais tantos portugueses, saiu mais tantos... E esse daqui, hoje, eu recebi uma notícia de um dos processos que a gente atua como nacionalidade, um projeto de decisão de indeferimento de registro de nacionalidade. A conclusão do processo é, em face do exposto e pela análise do processo, figura-se que indeferir a feitura do registro nos termos que vem requerido, pelo motivo com fundamento supra explanado. Notifique-se nos termos do artigo 3, Essa é a conclusão. Aí você fala, por quê? A requerente é filha de nacionalidade brasileira, tendo sido reconhecida por
por termo e reconhecido de paternidade datado em 3 de março de 90. O referido de nacionalidade portuguesa é natural de tal lugar, sendo filho de, já cansei de conforme assento de nascimento, A requerente de nacionalidade brasileira é maior à face da lei portuguesa, artigo 122, e teve o seu reconhecimento nascendo no Brasil posterior sendo assim, não se encontra regulamentada estabelecida a filiação da minoridade da requerente face ao respectivo progenitor da nacionalidade portuguesa. Não se verifica prestado o artigo 14, ou seja, isso para muitos seria o fim, para mim é o começo. Eu adorei, eu aguardei ansiosamente esse momento, tá? O advogado, às vezes, ele tem algumas fases da vida, e eu acredito que essa é uma das melhores oportunidades que nós temos para alterar o artigo 14. Ah, Renan, você vai alterar a lei? Vou. É isso mesmo. Se o projeto de lei não fizer, vai ser por recurso, né? Vamos fazer um recurso, vamos fazer um reenvio prejudicial para você que está querendo saber, lá buscar a minuta, e nós vamos comunicar ao Estado europeu, né, à União Europeia, que existe uma infração na sua norma. Uma infração à Constituição Portuguesa, que é uma cópia da norma. Ou seja, existe algo que precisa ser revogado, e é o artigo 14. Por bem, né, existe duas formas. Automaticamente, após nós entrarmos com recurso, ser reconhecido ou voltado um projeto de lei, qualquer coisa que altere o artigo 14. A segunda forma, vai ser feito um review prejudicial, todos os países da União Europeia, a grosso modo, tá, gente? Que vai ter gente que fala, não é bem assim, se não estou aqui para explicar matéria de universidade, porque a maioria das pessoas que estão aqui vendo querem saber o que vai acontecer na prática e não na teoria, que na teoria a prática é outra. Então, o que vai acontecer? É feito um review prejudicial, pode ser que suba, se não subir você tem que fazer outro recurso para subir o recurso, chega lá, os países podem se manifestar a favor ou não, e se, lógico, eu posso perder também, se for o caso de ser julgado deferido, o país que está infringindo a norma tem que regulamentar a norma, que o caso, o que é? A queda do artigo 14. Essa é a ideia, assim, estou muito motivado, né, nesse intuito. Estou convicto que grande parte da população mundial, os filhos de portugueses e até os portugueses, né, vão agradecer muito a alteração dessa norma, porque é uma infração, né, é uma norma, no mínimo, preconceituosa. Para não falar, no mínimo, ela é preconceituosa. E a gente tem que alterar. Se não for eu, vai ser outro colega, alguém tem que fazer. Lógico, se for eu, vou ficar muito mais feliz de ter, né, contribuído para ajudar muitas e milhares de pessoas que estão nessa situação, que não, às vezes você fala assim, é uma minoria, às vezes é uma maioria, que muitas das pessoas têm até vergonha de correr atrás, porque já tem um artigo desse tamanho vetando a possibilidade de uma nacionalidade portuguesa para essas pessoas. Então eu vou te dizer, existe uma esperança, enquanto existe esperança, nós vamos para cima dela. Gente, é isso. Hoje eu ia fazer uma live, mas eu vou me dedicar a estudar, a debruçar esse tema, que se Deus quiser, até sexta-feira nós vamos protocolar um recurso e vamos ver o que vai dar. Acredito que vai vir o êxito, né? Não trabalho com outra hipótese sem ser o êxito. Então, deixe seu comentário, se você se alegrou com essa notícia, vou ficar muito feliz de ver seu comentário, espalhar esse vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, aperta o dislike e vai à sua vida. Combinado? Um grande beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.